No Rádio Opinião de hoje, vamos falar sobre o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Maranhão, CRECI, em parceria com o Procon Maranhão e também o Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor, realiza hoje, dia 11 de fevereiro, às 2h30 da tarde, a assinatura de um termo de cooperação técnica voltado ao desenvolvimento de ações conjuntas de proteção à sociedade e fortalecimento das relações de consumo no mercado imobiliário. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Maranhão, Ismael de Vasconcelos Veras. Ismael, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, prazer todo meu. Maravilha, falar sobre esse mercado importantíssimo, né? O mercado de imóveis aqui em nosso estado. Como a gente pode começar essa entrevista, né, falando justamente de como anda o nosso mercado imobiliário? Primeiramente, eu queria agradecer o espaço, né, na Universidade FM 106,9. Para nós é uma satisfação grande poder contribuir, né, com a informação segura, de credibilidade para o mercado imobiliário. O mercado maranhense, ludovicense, né, São Luís, é um mercado pujante, né? Nós temos grandes lançamentos aí já na forma, e isso traz um bom futuro para o nosso segmento, né? Gera expectativas também, né? O corretor ele fica na expectativa de o que está saindo, então a gente tem dados, informações precisas de que agora, nesse primeiro semestre ainda de 2026, nós teremos bastantes lançamentos. Então isso viabiliza negócios, viabiliza crescimento, viabiliza desenvolvimento. Maravilha. A gente vê que com o crescimento da cidade, né, esses centros, né, as mudanças que acontecem em relação a movimentações também, claro, né, vão resultar em alterações nesse mercado. O mercado imobiliário ele é dinâmico, né? E o resultado, ele é resultado justamente dessas confluências, né, que acontecem. E assim, hoje a gente observa que a área do Araçagi, que está se expandindo, né, grandemente, enfim, outros pontos aqui da nossa ilha, né, que vêm sendo valorizados, digamos assim, né? Como é que estão aí justamente as expectativas para esses locais, né, que de certa forma eles são novos para a gente em termos de moradia, né, nesses padrões, né, condomínio, apartamento, enfim. Nesses últimos 15 anos, a gente pode trazer esse marco, né, que a região do Araçagi tem se destacado. Delimitar os 15 anos. Ela tem se destacado bastante, até por uma questão também de geográfica, né? Nós temos... para onde tem para expandir. Para onde tem espaço, para onde tem visibilidade. E nós somos cercados, nós estamos numa ilha, estamos cercados por praias, e praia é sempre um atrativo muito bom, né? Então, São Luís, essa região metropolitana, Pasto Lumiar, Raposa, ela agrega muito o investidor. Então, claro que portes diferentes de construções, mas que se adequam àquela cidade, àquela localidade. Então, falando especificamente a área do Araçagi, é uma área que tem se valorizado bastante. Nós, inclusive, temos recebido lá grandes investimentos, né? O Atacadão foi para lá, grandes lojas, âncoras também estão indo para lá. Nós temos a presença de instituições renomadas na região do Araçagi, por exemplo, FIEMA, temos boas escolas, e isso enriquece a região. A cidade está sendo construída, vamos dizer que planejada, né? Você vê que há uma preocupação nossa de urbanismo, de fazer com que a gente cresça, mas de uma forma que ordenada, futuramente também. A gente não tenha problemas de locomoção. Não é uma tarefa fácil, mas está sendo feito esse trabalho, a preocupação nosso o tempo todo, batendo nessa tecla que a gente precisa se preparar para o futuro, precisa crescer de uma forma organizada, planejada. Araçagi e os demais municípios também já terão essa visibilidade, né? Nós temos mudanças no plano diretor de São José de Ribamar, e isso o investidor, o empreendedor, ele quer, é isso que ele quer, né? Por exemplo, de 15 para 30 andares, né?
a altura máxima elevada, isso com certeza influencia muito o investidor. A gente ainda está preso essa questão de altura de prédios aqui? Aqui a gente não tem ainda, a lei ainda não mudou, né? A lei de zoneamento, o plano diretor ainda tem essas limitações. É uma pauta que a gente tem trabalhado o tempo todo, mas a gente pode dizer que São José de Ribamar já superou isso, né? Então está todo mundo se preparando para aquela região ali, para trazer investimentos com altura máxima bem maior do que a nossa aqui em São Luís, né? A gente observa também que os limites desses municípios estão se aproximando, né? Exatamente. Então, assim, a parte urbana, ela está aumentando no caso, né? A gente ainda tem uma certa dificuldade de saber onde você está, Sim. né? É bem complexa essa questão. Você está ali na pirâmide, você não sabe se está em São Luís, se está em Passo de Ribamar ou São Luís. Mas, assim, as pessoas trabalham na Raposa, moram na Raposa e vêm trabalhar em São Luís, moram em São José de Ribamar e vêm trabalhar em São deslocamento. Luís. Então, essa questão de deslocamento, ela não influencia, não prejudica muito. O que fica em destaque é o seu IPTU, né? O imposto. Essa confusão, né? Mas isso já será motivo de organização, porque cada gestor ele precisa arrecadar. Quanto mais você arrecada, mais você tem condições de investir em infraestrutura. Esse é um trabalho também que está sendo feito. É como se dissesse assim, eu preciso saber qual é a minha circunscrição, que é para eu cobrar o meu IPTU, investir no meu município, né? E você investindo, com certeza, você vai arrecadar, e você arrecadando, você investe melhor no seu município. O gestor ele precisa de recursos, né? Isso também tem os desdobramentos em questões relacionadas a eleições também, né? Os limites desses municípios. Aí, é um outro assunto, isso aí a gente não tem como cobrir agora. Mas, Ismael, vamos falar sobre, especificamente agora, né, que é o foco dessa entrevista, que é justamente essa iniciativa, né? Com o Cresci, o Ministério Público, o PROCON, enfim. Como nasceu isso e como isso vai se dar hoje, no caso, né, na assinatura desse termo de cooperação técnica? Pois é, esse diálogo entre as instituições, ele fortalece a nossa gestão, né, a nossa entidade. O Cresce Maranhão, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que hoje a gente chama de a Casa Institucional do Corretor de Imóveis, ele é um órgão fiscalizador, né? Então, quando você vende um produto, você tem que entregar. Quando você anuncia um produto, você tem que dizer o preço daquele produto, as características. O que você oferece, você tem que entregar ao consumidor. Então, a nossa atividade ela está vinculada ao direito do consumidor, né? A lei que protege o cidadão, o consumerista. E o Ministério Público também é um órgão fiscalizador. Então, essas entidades elas se completam, né? Então, há essa necessidade de nós valorizarmos. Eu preciso do Ministério Público, o Ministério Público precisa do Cresce, o Cresce precisa do PROCON, o PROCON precisa do Cresce. Nós todos juntos a gente pode prestar um serviço de proteção à sociedade, ao cidadão. E durante o nosso mandato a gente tem buscado aproximar essas entidades, não só o Ministério Público como o PROCON, mas também Polícia Civil, Polícia Militar, porque quando a gente fiscaliza, a gente trabalha com pessoas, né? A gente investiga, a gente às vezes denuncia, às vezes há casos até de prisões, né, de pessoas que estão lesando o consumidor, o cidadão. Então, nós fechamos essa parceria primeiramente com o Ministério Público, né, já tem algum tempo, já na época do nosso procurador-geral, o doutor Nicolau, nos recebeu no Ministério Público, firmou essa parceria, também se queixou de que na época tinha sido vítima de falsos profissionais. Então isso fortaleceu esse acesso nosso, esse reconhecimento da importância dessa parceria. E, paralelo a isso, o PROCON, ele, recentemente, a Defensoria do Ministério Público em Defesa do Consumidor nos mandou um ofício querendo que nós, corretores de imóvel, quando anunciássemos os nossos produtos, a gente divulgasse os preços, porque o consumidor precisa saber do preço. Aquela
estratégia de que eu vou de pescar, de mostrar o imóvel, atrair pela foto, pelas características. Deixa o preço lá para o final. E deixar o preço para o final, ou não botar para a pessoa me ligar e depois eu ter uma oportunidade de conversar com ela e falar. Isso precisa se acabar, tá? Você precisa já botar todas as informações, você precisa ser transparente com o que você está oferecendo. Então, fomos notificados, nós respondemos o parecer prontamente e fizemos esse compromisso de que nós iríamos acatar essa proposta da Defensoria do Consumidor e, junto com o PROCON, trabalhar essa parte educativa, essa parte pedagógica. E, então, estivemos no Ministério Público, estivemos no PROCON, estreitando os laços, discutindo, alinhando o nosso projeto, esse plano de ação, né, de ações, de fiscalizações nos municípios, loteamentos, enfim. PROCON dizendo assim, se você, corretor, precisa colocar o preço no anúncio, ela tem um impacto relevante, né, para a sociedade. Não é só o Cresce sozinho dizendo isso, mas quando o Ministério Público enfatiza isso, quando o PROCON enfatiza isso e o Cresce também, aí a sociedade parece, olha, não dá mais para a gente avançar sem isso. Certo. Tem participação aqui do ouvinte, né? O Josimar mandou mensagem aqui, falando da necessidade de abordagem sobre a supressão, desmatamento, né, de áreas verdes e tal, enfim. A gente acha que também isso é uma outra questão, né? Mas não deixa de ter uma relação com a questão dos imóveis, né, que a gente está tratando aqui em termos da instituição, Cresci, enfim. Mas fica essa pergunta também, né? Nas áreas de Passo do Lumiar e São José de Ribamar. Nós, por ser o nosso segmento, construção, né, acho que quanto mais imóveis tem para a gente vender, melhor para nós. Mas assim, a gente também se preocupa com essas construções. A gente também não quer construir onde não pode, a gente tem que proteger a questão das reservas também, isso é uma preocupação que todos nós devemos ter, os rios, construir, mas não construir de qualquer jeito, fazer loteamento, mas não em todo lugar, então respeitando os critérios legais, os urbanísticos. Nós temos uma excelente parceria com o CREA, nós conversamos, a gente anda junto com o CAL, né, o pessoal que desenha, eu costumo dizer que o CAL desenha, o CREA constrói e o Cresce vende. Um estreitamento de diálogo entre a gente. Então, nós nos preocupamos sim, ao cidadão que perguntou, com essa parte do meio ambiente. A gente quer que a cidade se desenvolva e se desenvolva sustentável, né? Sim. Não adianta a gente encher a nossa região toda de concreto e a parte verde ser esquecida. Isso é um fator também de reputação, que mexe com a reputação também, né? Claro, dessas instituições, das empresas, enfim, a coisa quando é feita de maneira sustentável, ela dá uma melhor reputação até para essas empresas, para essas instituições. Dá, com certeza, e não dá para construir, não dá para empreender sem esquecer desse plano. Sem levar isso em consideração. Precisa levar isso em consideração. Com certeza. A gente agradece aqui a participação do Josimar. Obrigado, Josimar, pela participação também, né? Ismael, então hoje isso vai acontecer às 14h, não é isso? Às 2h30, né? 2h30, aqui no esse termo de cooperação técnica que vai acontecer, onde exatamente? Vai ser na nossa sede. Na sede, que fica na rua Pajeú, número 20, Calhau. No Calhau, certo. Contando aí, claro, né, com esses outros parceiros, o Ministério Público e o PROCON Maranhão. Expectativa, portanto? É uma expectativa boa, isso é uma expectativa tão grande que a gente se movimentou e mais uma vez eu quero enfatizar a importância da Universidade FM, que para nós nos honra muito com o curso de Ciências Imobiliárias. Então eu louvo, né, a universidade por insistir com esse curso aqui, depois profissionalização, né, desses quadros. Não dá para ser corretor de imóveis sem preparo. É uma atividade que não é só mostrar imóveis, não é só informar metro quadrado, mas é toda uma formação social
Você precisa ter esse tato com o cidadão, com a sociedade, discutir investimento, precisa discutir como a cidade, o futuro das cidades. Então, o corretor de imóveis ele é esse agente, né, de desenvolvimento do Estado, de um país. Maravilha. Bom, acabamos de receber aqui o presidente do CRECI, que é justamente o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Maranhão, Ismael de Vasconcelos Vera, que falou sobre essa assinatura, né, do termo de cooperação técnica de proteção ao consumidor no mercado imobiliário, né, junto aí com o PROCON e o Ministério Público. Ismael, muito obrigado pela sua presença, informações e boa sorte na empreitada. Eu agradeço o espaço, estamos com portas abertas lá, quando quiserem fazer uma visita à nossa casa, tá bom? Conte conosco. Maravilha. É isso aí, Mara Nogueira, finalizando aqui o Jornal Rádio Universidade. A gente volta amanhã com mais informações. Você assume agora a sessão das 8 com muita música boa. Hoje, quarta-feira, né? A gente volta amanhã, quinta, com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Até amanhã. E eu continuo, sim, com você, trazendo sessão das 8 aqui na Universidade FM. É só aguardar. ZYC 626, Rádio Universidade FM. 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.